Olá pessoal, bom, dando continuidade aí às nossas aulas sobre tabela de distribuição de frequência, como foi dito na última aula, a gente trabalhou a tabela de distribuição de frequência quando a gente trabalha com pontos, dados pontuais, agora a gente vai trabalhar a ideia de classes. Lembrando que quando a gente pensa nessa ideia de classes, é quando a gente está trabalhando com intervalos numéricos. Então lá na outra tabela a gente tinha pontos, e daí a gente organizava esses pontos na tabela, agora a gente vai organizar em classes, em intervalos. Esse é o módulo 12 aí da apostila de vocês. Então vamos lá. Só relembrando, antes da gente começar a fazer um exemplo aí de uma tabela, porque isso aqui vai ser mais prático mesmo essa aula, porque na outra aula eu já detalhei cada um desses valores. Agora a gente vai trabalhar a ideia por classes, então sempre que a gente trabalha a ideia de classes, é mais ou menos assim. Quando vocês responderam lá o questionário, como eu dei esse exemplo na outra aula, recebe entre 0 e 2 salários mínimos, entre 2 e 4 salários mínimos. Então, quando a gente pensa numa resposta, a gente não vai selecionar um número específico, a gente vai selecionar um intervalo. Normalmente, vamos supor que eu coloque assim: eu tenho um valor entre 0 e 50. O que a gente costuma colocar? A gente costuma colocar esse símbolo aqui, ó, entre os dois valores. O que esse símbolo representa? E daí eu coloco aqui, por exemplo, de 50 até 100. Então, isso é a ideia de intervalo. Então, se vocês tiverem que responder um valor, vocês vão responder, se responder 25, está aqui na primeira linha. Respondi 80, 80 está na segunda linha. Mas a pergunta é, e se a pessoa responder exatamente 50? Vai estar onde? Vai estar na linha de cima ou na linha de baixo? Então, percebam que se uma pessoa responder exatamente 50, a pessoa vai estar incluída nesse valor aqui, ó. Porque o que é esse valor? Significa que o zero está excluído e o 50 está incluído. Esse traço significa que o 50 está incluído. Eu poderia representar de uma outra forma? De 0 até 50 aberto, depois de 50 até 100. Então é possível também. Esse incluído, excluído, ele pode estar em qualquer um dos lados. Eu poderia incluir o zero? Poderia, se fosse possível responder zero. Então percebam que a ideia do incluído, excluído depende desse traço aqui, ó. Nessa situação, o 50 está na primeira linha. Nessa segunda situação, o 50 está na linha de baixo por conta desse traço que a gente coloca. E daí nós vamos montar uma tabela de distribuição de frequência com todas as frequências. A frequência absoluta, que é a quantidade de pessoas, a quantidade de valores que a gente tem relacionada a cada uma das classes. Nós vamos pensar na frequência relativa, que é aquela taxa unitária, né, o valor decimal da fração, quando a gente divide o valor da classe pelo total de informações. Nós vamos ter a frequência relativa percentual, então quando a gente coloca o valor na forma de porcentagem, e depois todas as três frequências que a gente falou de forma acumulada, onde a gente copia a primeira linha e vai somando, vai acumulando os valores das linhas seguintes. Então isso aqui já ficou bem detalhado lá no outro vídeo. Se tiver alguma dúvida, dá para voltar lá no outro vídeo, ver aquele primeiro slide novamente. E aqui nós vamos montar uma tabela como exemplo aqui agora, trabalhando por classes. Então aqui já deixei meio pré-determinado uma tabela. Então vamos interpretar primeiro isso daqui para depois a gente montar a tabela. Então eu posso falar o seguinte: vamos supor que foi realizada uma pesquisa em relação ao valor que uma pessoa pretende gastar em roupa no mês de julho, por exemplo, ou um valor que a pessoa pretende gastar em energia elétrica. Então, pode ser qualquer situação, qualquer coisa relacionada a isso daqui. E daí a pessoa pode responder R$ 50, R$ 100, 125, 182, 495. Então, percebam que a possibilidade da pessoa responder, ela vai de 0 até o 500. E quantas pessoas responderam isso daqui? A gente sabe que 100 pessoas responderam essa pesquisa. Então, ou seja, a pergunta foi feita, quanto pretende gastar? Você tinha a opção de responder de 0 até 500, e daí a gente organizou essas informações na forma de tabela. Uma pessoa que falou, eu pretendo gastar entre 300 e 400. Está aqui, ó, junto com essas 28 pessoas. Percebam que a gente separou isso em intervalos. Quando a gente pensa nessa ideia do intervalo, a gente tem o que a gente chama de amplitude da classe. Então, o que significa quando a gente pensa na amplitude? A amplitude é o tamanho dela, ou seja, qual é o intervalo que ela corresponde. No slide anterior,
a gente colocou de 0 a 50, de 50 até 100. A nossa amplitude era 50. Agora, como a gente vai de 0 até 100, de 100 a 200, nesse caso específico, a nossa amplitude, que a gente costuma chamar de H, a gente tem o valor de 100. Então, esse é o intervalo, esse é o valor, o tamanho que a nossa classe determina. De 0 a 100, de 100 a 200 e assim por diante. E se a gente somar todo mundo que respondeu, todo mundo que participou da pesquisa, nós temos 100 pessoas. Então, daí vamos preencher, né? Vamos complementar essa tabela aqui de distribuição de frequência. Então, eu coloquei na mesma ordem que eu usei aquela hora, tá? E só para a gente relembrar, então, 10 pessoas responderam de 0 a 100, 12 pessoas de 100 a 200 e assim por diante. Frequência próxima aqui é a frequência absoluta. Depois a gente tem aqui a frequência acumulada. O que é mesmo a frequência acumulada? É a gente pegar e copiar o primeiro valor. Então, vou copiar ele aqui. E daí a gente vai somando os valores das linhas posteriores. Então, 10 mais 12, 22. 22 mais 35, 57. 57 mais 28, 85. 85 mais 15, temos o valor de 100. Tá lá. Isso é uma frequência acumulada. Percebam que copia o primeiro valor e vai somando os valores seguintes aí. Então, daí, e só lembrando, né, para que serve essa frequência acumulada, se eu pergunto e vocês precisam responder logo de prontidão. Ah, quantas pessoas responderam que vão gastar até R$300? Ou é até R$300? Ó, eu tenho 57 pessoas. Porque para aqui. Então, eu não preciso ficar perdendo tempo em somar os valores. Eu posso vir aqui na frequência acumulada e já responder direto. Então, essa é uma das utilidades que a gente tem aí nessa frequência acumulada. Depois disso, temos a frequência relativa. Vou pôr aqui do lado. Lembrando que para calcular essa frequência relativa é só a gente pegar o FI e dividir pelo total. No nosso caso específico, o nosso total é 100. Então, vou pegar cada um desses valores e dividir por 100. O primeiro valor, 10. Vou pôr até aqui no cantinho primeiro, só para a gente entender. 10 dividido por 100, eu vou ter 0,10. Está lá. Essa é a minha frequência relativa. Depois, a mesma coisa. Agora, 12 dividido por 100, eu vou ter 0,12. Depois, 35 dividido por 100, eu vou ter 0,35. 28 dividido por 100, eu vou ter 0,28. 15 dividido por 100, eu vou ter 0,15. Tá lá. E lembrando, a frequência relativa, se eu somar todo mundo aqui, quanto a gente vai ter? Vamos ter 1, que é o nosso 100%. Daí, a partir disso, novamente, a gente tem a frequência agora relativa acumulada. Lembrando que o F maiúsculo é sempre a acumulação que a gente tem aqui das colunas. Então, vamos começar aqui, 0,10 com 0,12, 0,22 com 0,35, 0,57 com 0,28, 0,85 com 0,15, 1. Tá lá. Chegamos no total. Esse é o valor acumulado. Próxima coluna nossa, frequência relativa na forma de porcentagem. Ou seja, vou pegar a nossa frequência relativa, que está na forma unitária, e vou multiplicar isso daqui por 100. Tá lá. Então, 0,10 vezes 100, 10%. 0,12 vezes 100, 12%. 0,35 vezes 100, 35%. 0,28 vezes 100, 28%. E 0,15 vezes 100, 15%. Se eu somar tudo isso daqui, a gente chega no total da nossa pesquisa, que é 100%. Tá lá. Então, percebam que a gente sempre trabalha a ideia do total. O 1, 100%. E, por coincidência, a gente pesquisou 100 pessoas. Mas pode ser qualquer valor. E depois, para transformar em porcentagem, né, frequência acumulada, o que eu faço? Só ir somando cada uma das linhas. 10% mais 12%, 22% mais 35%, 57% mais 28%, 85% mais 15%, 100%. Tá lá, trabalhamos a nossa frequência percentual acumulada. E aqui uma diferença da outra tabela que a gente não tinha para essa tabela, que é o MXI.
Lembrando que o XI é a nossa classe. Quem vai ser o MXI? O MXI vai ser aquilo que a gente chama de ponto médio. O que é o ponto médio de alguma coisa? Ponto médio é aquilo que está no meio. Então vamos pensar assim, a minha amplitude, o tamanho da minha classe não vai de 0 até 100? Se eu pensar de 0 até 100, quem está no meio de 0 até 100? Quem está no meio é o 50. Então o ponto médio é o 50. Depois, se eu vai de 100 até 200, quem que está no meio? Quem está no meio é o 150. De 200 a 300, quem está no meio? O 250. Entre o 300 e o 400, quem está no meio? O 350. E entre 400 e 500, o 450. Depois, nas aulas futuras, a gente vai ver para que serve qual a utilidade disso daqui. Mas só para a gente ter um entendimento básico, é mais ou menos assim. Quando uma pessoa responde que gastou de 0 até 100, ela pode ter gasto 80, 20, 30, 45, 98 e assim por diante. Então, o que a gente faz? A gente calcula esse ponto médio, porque a ideia da média, daquele ponto central, mais ou menos quanto uma pela outra gasta. Então, é só para a gente ter uma média do valor da classe que a gente está trabalhando. Então, essa é uma das utilidades aí que a gente tem quando se fala no ponto médio da classe. Certo, pessoal? Então é isso. Isso é uma tabela de distribuição de frequência quando eu trabalho com classes. Vocês perceberam que a forma da gente trabalhar é igual a outra. A única coisa que difere aí é que eu estou trabalhando com intervalos. As demais, as frequências são todas as mesmas. Então é isso. Valeu, um abraço, até mais, pessoal. Tchau, tchau.